Solo Leveling já chegou ao fim de sua história, e o seu final foi bem polêmico, mudando completamente todo mundo que conhecemos. É por isso que nesse vídeo eu vou te contar todo o final de Solo Leveling. Então se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Desde o início dos tempos, quando a luz e a escuridão eram tudo o que existia, o Ser Absoluto dividiu a luz para criar os governantes e dividiu a escuridão para criar os monarcas. Assim, os monarcas nasceram para destruir o mundo e os governantes nasceram para protegê-lo. E por causa disso, não demorou muito para que eles se envolvessem em uma guerra devastadora entre si. E em bilhões de anos, eles continuaram nesta batalha sem nunca decidir um vencedor, até que os governantes se viraram contra o Ser Absoluto por nunca fazer nada para parar a batalha. E então os governantes tiraram a vida do Ser Absoluto e após isso, eles pegaram as ferramentas contendo fragmentos de seu poder para caçar os monarcas, o que fez com que eles imediatamente ganhassem a vantagem na guerra. Séculos depois, os monarcas então tentaram derrotar o mundo humano para reconstruir seus exércitos perdidos, e os governantes tentaram impedi-los para salvar a raça humana da extinção certa. Porém, quando seus esforços falharam, os governantes usaram uma ferramenta criada pelo Ser Absoluto chamada Taça da Reencarnação, que tinha o poder de voltar no tempo 10 anos, para dar a eles uma segunda chance. Mas infelizmente, isso apenas prolongou o que parecia inevitável, pois o mundo humano sempre continuou sendo destruído, independentemente de qual lado vencesse a guerra, e os governantes continuaram usando a taça vez após vez, voltando no tempo muitas vezes na esperança de que em algum deles a humanidade seria salva dos monarcas. Até que finalmente eles chegaram em uma linha do tempo em que Sun Jin-woo se torna o Monarca das Sombras, e após uma intensa batalha contra Antares, o Monarca da Destruição e o mais forte dos monarcas, Sun Jin-woo consegue criar um portal para trazer os governantes para o mundo humano, fazendo com que os governantes acabassem com Antares de uma vez por todas. Então, pela primeira vez desde séculos atrás, os governantes chegaram em uma linha do tempo em que eles vencem os monarcas e a humanidade não é destruída. Com isso então, um dos governantes se aproxima de Sun Jin-woo, que já estava exausto após a batalha contra Antares, e ele fala para o Sun Jin-woo que ele colocou um fim à sua guerra e não sabe como agradecê-lo. Imediatamente então, Sun Jin-woo responde que tem apenas um pedido aos governantes como gratidão, e que é algo que só eles podem fazer. Os governantes então ficam surpresos inicialmente, mas respondem que farão tudo ao seu alcance para ajudar. E então, olhando fixamente para aquele exército de governantes, Sun Jin-woo diz que quer voltar só mais uma vez, que ele quer usar a Taça da Reencarnação novamente e voltar 10 anos no passado. Os governantes então explicam a Sun Jin-woo que mesmo usando a taça, a memória dos seres superiores, como os monarcas e os próprios governantes, continuarão a mesma, ou seja, eles se lembrarão de tudo o que aconteceu nessa linha do tempo. Então todos os monarcas voltarão à vida com suas memórias intactas. Sun Jin-woo então confirma dizendo que isso não importa, e ainda fala para os governantes que quando ele voltar, ele não quer que mandem ninguém para a Terra, porque ele sozinho irá cuidar de todos os monarcas e de seus exércitos. Os governantes então ficam confusos, eles perguntam por que Sun Jin-woo está fazendo isso, e também por que ele quer lutar sozinho. Eles falam que já usaram a Taça da Reencarnação muitas vezes, mas que esse foi o melhor futuro de todos. E com uma expressão de tristeza, Sun Jin-woo então responde que perdeu muitas pessoas nesta batalha e quer trazê-las todas de volta. Os governantes então tentam fazê-lo reconsiderar mais uma vez. Eles falam que a durabilidade da taça já está quase no fim, e esta será a última vez que poderá voltar no tempo.
ou seja, ele não terá outra chance, e que se ele desistir agora, ainda poderá ser lembrado como o herói que impediu os monarcas e salvou toda a humanidade. Entretanto, se voltar no tempo, ninguém irá se lembrar das batalhas que ele lutou, nem sequer se lembrarão de sua existência. E então, eles fazem a pergunta final: é isso que você realmente quer? E então, se lembrando de seus amigos e das pessoas que perdeu, Sun Jin-woo se levanta e responde que irá voltar no tempo. Com isso, os governantes então entendem que ele não quer salvar apenas uma parte da humanidade, mas sim toda ela, e isso com suas próprias mãos. E então a única coisa que eles respondem é que lhe desejam muita sorte. Então, sorrindo, Sun Jin-woo diz que está pronto agora, e levantando a taça da reencarnação, os governantes a usam pela última vez, dizendo que esperam que a coragem de Sun Jin-woo salve o mundo todo. Assim então que a taça foi ativada, um enorme clarão saiu dela. A luz era tão forte que começou a se espalhar por todo o planeta Terra, e todas as pessoas do mundo foram capazes de vê-la. De repente então, Sun Jin-woo acorda em seu quarto 10 anos atrás. Ele está mais jovem, porém ainda assim possui os seus poderes e as suas sombras. Afinal, ele se tornou o monarca das sombras, o que faz suas memórias também não se apagarem. De repente, a sua irmã, também bem mais nova, abre a porta de seu quarto para o acordar e para ele ir tomar café da manhã com eles. Assim então, Sun Jin-woo desce, onde encontra sua mãe fazendo café. Ele se lembra de toda a sua infância e também encontra seu pai sentado lendo um jornal. Assim que ele vê o seu pai, de repente lágrimas começam a cair de seu rosto, e sua mãe, o seu pai e sua irmã perguntam a ele o que houve, e ele apenas responde que teve um longo pesadelo, mas que isso já acabou. Sun Jin-woo então começa a imaginar que agora o seu pesadelo realmente acabou, que ele está com a sua irmãzinha, sua mãe saudável e seu pai que não desapareceu, e que ele ganhou uma última chance de consertar tudo e não irá desperdiçá-la. Porém, ainda assim, ele quer aproveitar um pouco mais de tudo isso. Sun Jin-woo então começa a ir para a escola, se divertir com seus amigos e ficar com sua família. Mas logo ele percebe que não pode mais perder tempo, porque enquanto está aproveitando sua paz, os monarcas estão preparando os portais para invadir a Terra. Então, depois de alguns dias, ele finalmente sai para sua missão. Ele deixa uma carta em cima de sua mesa para sua família, dizendo que teve que sair, mas volta depois de acabar o que tem que fazer. Sun Jin-woo então vai para a dimensão dos monarcas e começa finalmente a sua batalha. Ele leva vários anos lutando contra os monarcas e seus exércitos de monstros, e junto com suas sombras, eles começam a destruir tudo em seu caminho e a erguer todos os monstros como suas sombras. No meio da escuridão e vazio sem fim daquela dimensão, sua única diversão estava na luta. Durante 27 anos que ele ficou ali dentro, Sun Jin-woo ficou mais velho, ficando com seu cabelo muito mais longo e fazendo uma armadura de sombra em seu corpo. Ele também tirou a vida de todos os monarcas, especialmente o monarca da Transfiguração, o centro de tudo, aquele capaz de criar portais que conectaram o mundo humano com a dimensão dos monarcas, e com sua derrota, nenhum monstro mais conseguia passar para a Terra, mas ainda faltava um monarca, o mais forte de todos. Esse era Antares, o monarca da destruição, junto com seu exército de dragões. Sun Jin-woo então começa a pensar nessa sua trajetória de 27 anos de batalhas constantes. Ele pensa que até que está feliz que o tempo ali dentro passa diferente do mundo humano, e que na Terra deve ter se passado apenas uns 2 anos, e que quer muito encontrar todo mundo novamente, e imagina como eles estão após esses 2 anos. Enquanto está perdido em seus pensamentos, Bellion, a sua sombra mais poderosa, se aproxima dele, e diz que já está tudo terminado por ali, que não há mais nenhum inimigo respirando, e então Sun Jin-woo se prepara para derrotar o último inimigo, o Monarca da Destruição.
Enquanto isso, Antares está em seu trono. Ele é avisado que o monarca da transfiguração foi derrotado e que eles devem sair dali o mais rápido possível. Mas Antares diz que está cansado de fugir e que irá lutar logo contra Sun Jin-woo. Antares diz que o novo monarca das sombras é realmente incrível e que não esperava que ele fosse usar o cálice da reencarnação para voltar no tempo. De repente, então, uma sombra começa a aparecer na sua frente. Sun Jin-woo finalmente o encontrou. Antares então se levanta de seu trono já se transformando e diz que agora um dos dois irá descansar pela eternidade. Sun Jin-woo então na sua frente apenas pergunta se ele tem mais algo a dizer e respondendo que não, os dois então começam a batalha, avançando com seus exércitos. E na batalha intensa que se seguiu, Sun Jin-woo, que já estava muito mais forte por ter passado 27 anos se aprimorando, finalmente vence Antares, derrotando assim todos os monarcas e salvando completamente toda a humanidade. Enquanto isso, 2 anos se passaram no mundo humano, e graças ao que uma vidente disse, toda a América se abalou. O anúncio da vidente foi que o Deus que irá trazer o caos logo cairá sobre essa terra, e normalmente uma profecia dessas não receberia qualquer importância. Entretanto, pelo fato de ser a vidente chamada Norma Selner a ter feito a profecia, isso ganhou muito mais relevância. Norma Selner previu inúmeras profecias que acabaram todas se concretizando, e agora ela de repente disse que o mundo iria acabar com infinitos soldados da morte. E no dia seguinte desta profecia, no céu da Coreia do Sul, um grande buraco negro que cobriu quase todo o céu de repente apareceu. E de repente ele se abriu, mas estranhamente nada saiu dele, nada visto a olho nu. Mas na verdade, Sun Jin-woo passou pelo portal para voltar ao mundo humano. Assim que ele volta, ele assume a forma de sua idade que ele teria naquela linha do tempo, como um adolescente do ensino médio. E então na sua frente, de repente um homem aparece com um buquê de flor. Ele entrega o buquê para Sun Jin-woo e o parabeniza pela missão concluída. Esse homem é um mensageiro dos governantes. Sun Jin-woo então diz que está feliz que pelo menos uma pessoa está ali para lhe dar as boas-vindas. O mensageiro dos governantes então lhe diz que realmente eles acharam que Sun Jin-woo não voltaria, mas agora vê que seus passos carregam um peso de 10.000 soldados. Sun Jin-woo então imediatamente pergunta a ele por que ele está ali e o que os governantes querem com ele, já que com certeza não é só para dar boas-vindas. O homem então fala que os governantes têm uma mensagem para ele, que primeiramente gostariam de agradecê-lo, mas antes que terminasse, Sun Jin-woo fala para ele largar de formalidades e ir direto para a mensagem. O homem então diz que ele na verdade está ali porque todos os problemas foram resolvidos e que os governantes estão preocupados com os seus poderes, já que isso pode influenciar na direção do mundo, já que como nenhum monarca veio para o mundo humano, nenhum humano acabou despertando como caçador. Então seu poder acaba se tornando uma anomalia pelo qual o planeta Terra não está pronto, até porque nem mesmo mana o planeta tem agora. O homem então propõe o acordo dos governantes, para que Sun Jin-woo seja levado para outro mundo que esteja preparado para receber o seu poder. Sun Jin-woo então responde que ao invés de fazer algo tão problemático como mandá-lo para outro planeta, também há a opção de selá-lo completamente. E o homem responde que sim, mas assim que dá essa resposta, Sun Jin-woo fica furioso. Ele olha para o homem e diz que agora que não tem mais utilidade para os governantes, eles apenas querem se livrar dele, só porque eles estão com medo de seu poder. Mas o homem preocupado fala que não é isso. Ele pega seu celular correndo e mostra a matéria da profecia da Norma Selner dizendo que o Deus da morte cairá sobre o mundo.
Ele explica que antes de Sun Jin-woo desaparecer, esta mulher não era uma vidente tão poderosa, mas depois de entrar em contato com o seu mundo, a vida dela mudou completamente. A própria existência do Sun Jin-woo fez isso mudar, e se ele continuar ali, outras pessoas podem despertar com sua mana, ganhando poderes de caçador. Ao saber disso, Sun Jin-woo então fala para o homem se eles podem conversar sobre isso mais tarde, e o homem então concorda, saindo e o deixando ali. E enquanto pensa se realmente é uma existência útil para o mundo e se deve ficar ou não ali, ele vê a Tia Rain passando de seu lado, e então se lembrando de todos os seus amigos e todas as pessoas que ele ama, ele corre atrás da Tia Rain, a parando no meio da rua, já se decidindo que ele irá ficar. Ele ficará naquele mundo até a hora que a pergunta se está tudo bem ele ficar for respondida. Ele ficará porque há pessoas importantes para ele ali, e isso já é motivo suficiente. E bom galera, esse foi o final de Solo Leveling. Depois desse final ainda tivemos outros capítulos extras, mas esse é o final oficial da história, com Sun Jin-woo realmente ficando no mundo humano, que já não tem mais mana, mas ele ainda continua tendo seu poder do Monarca das Sombras. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu conto muito com o seu like. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!